Olá, sejam bem-vindos a mais um AbaiCast. E hoje nós estamos aqui com a doutora Eloíde Marcelino. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Mato Grosso do Sul e veio aqui até os estúdios da AbaiCast para um bate-papo com a gente, para falar um pouquinho sobre medicina e dermatologia. Olá, doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso AbaiCast. Boa tarde, obrigada do convite. Estamos a postos. Vamos. Então vamos lá, doutora. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, eu já vou para uma pergunta bem direta para você. Vale a pena tudo isso que está acontecendo na medicina, no sentido das pessoas correrem o risco, às vezes, de se mutilarem por algum motivo, pela questão da estética? Fábio, tudo na vida tem um preço, né? E isso daí foi uma coisa que eu aprendi em meados de 2000, quando veio um professor dar uma aula sobre os preenchedores. E a história, ele tinha bem documentado, ela tinha guardado o dinheiro a vida inteira, porque o sonho dela era fazer aquele tipo de procedimento no rosto dela, fez e deu uma contaminação, ela quase morreu e ela perdeu uma parte do rosto. Então ele mostra toda a documentação disso, né, e ficou, parecia um queimado. E depois o desfecho de tudo isso. Deu mais ou menos uns 30 dias depois que ela tinha saído do centro cirúrgico, de CTI e tudo, e ela veio e ela se mata. Então, eu acho que foi um choque tão grande, mas tão grande, que se a responsabilidade da gente como médico já era 10, passou a ser 1.000.000. Então, quando eu tenho um paciente que entra no meu consultório andando, saudável, a gente tem que conversar muito bem do que vai ser feito. E se isso que ela pretende ou sonha ou imagina que vai ser feito, de fato é necessário e vai validar a expectativa dela de resultado. E mais, quanto tempo esse resultado? Qual é o risco disso? Você precisa disso? Que benefício vai te dar isso? Então, muitas vezes, eu já atendi pessoas que estavam chateadas, tinham se separado, tinha um monte de coisa acontecendo na vida e achava que fazer uma toxina, fazer uma boca, fazer alguma coisa, ia fazer com que elas ficassem melhores. E a gente não alimenta ilusão, a gente trabalha com realidade. Então, é o tipo de situação onde não fazemos nada, vamos tratar, vamos passar um creme, vamos melhorar a qualidade de pele e depois a gente conversa. Então, compras não se faz quando está com fome e assim se faz o restante. A vida, ela é simples nesse pensamento. Então, a partir do instante que você tem uma pessoa sob sua responsabilidade, é minha responsabilidade aquele paciente que está ali. Então, eu tenho que servir de instrumento para melhoria daquilo que ele está pretendendo, precisando, porém respeitando esse indivíduo. Caso contrário, eu perdi minha função de médica. Não estou para isso. Então, a gente tem que sempre avaliar muito bem os prós e os contras. E como que você vê, o perfil dos profissionais hoje, vamos colocar no caso aí da sua área, da Hum. dermatologia, em relação à condição, à condução dessas situações? Os dermatologistas, eles estão fazendo o acolhimento devido dos pacientes, né, para que não haja problemas, mais sérios aí em relação aos trabalhos, principalmente no que tange a questão da estética? Sim, eu acredito assim que o dermatologista titulado, o cara que estuda, ele está apto para isso. Então, com certeza, ele tem parceiros que vão oferecer materiais de boa qualidade, produtos que garantam um resultado e mais, o produto de procedência. Porque o que a gente vê hoje em dia, principalmente em rede social, produtos de procedência duvidosa, que você não sabe o que que é, sendo vendido, sendo comercializado, então isso é muito sério. Então eu tenho o meu de quem eu compro, a empresa que eu compro, então ali eu tenho registro, eu tenho nota fiscal, eu tenho um suporte por trás disso. Então eu não estou sozinha, eu tenho um sistema de farmacovigilância, essas empresas têm isso, então qualquer tipo de alteração que saia daquilo, da curva que é previsto, opa, isso aqui tem um caminho. Então, todos nós que trabalhamos nesse sentido, a gente tem um cuidado muito grande, porque é uma responsabilidade muito grande naquilo que você vai oferecer. Então, o pessoal que trabalha dentro desse contexto é seguro, porém, sempre o questionamento: você precisa disso?
independente que vá comigo, com qualquer outro profissional. Precisa. E tem o conselho também, né, de medicina, que ele é bem rígido em relação Sim, às fiscalizações, vigilância sanitária. vigilância sanitária. Então, você vai num consultório, você vai em um determinado lugar, tem lá a plaquinha da vigilância sanitária? Então, essa plaquinha, você vai lá pertinho, vai ver se ela está válida, né? Quem é essa pessoa? Ela está dentro das normas de Ah, segurança? isso é importante, doutora. Que orientações você dá antes da pessoa procurar um profissional? Isso independente de ser dentro da área da dermatologia ou alguém para fazer algum tipo de procedimento aí. Qual orientação você dá para as pessoas para que elas não caiam no conto do vigário aí? Eu acho assim que rede social é o pior lugar para você encontrar, né? Porque lá Mundo de ilusão. pode tudo, né? Existem filtros, existem coisas maravilhosas e aí você vê que não é bem assim. Então, se respalda. Então, peça indicação que de fato seja segura, com pessoas que sejam seguras, porque muitas vezes essas pessoas que dão as indicações, porque fez o procedimento no fulano, você tem que levar não sei quantos pacientes para o fulano. Nós estamos vivendo num mundo louco desse jeito. Então, assim, escolher o teu profissional. Ele tem um conselho? Ele é de verdade? Então vamos lá, dentro da medicina, você tem o site do CRM, que isso aí pelo celular você acessa, e tá lá. Coloca o nome do teu médico, coloca a cidade e veja se ele tem o RQE. Então, se ele tem, ele está se garantindo quanto a isso, ótimo. É o caminho? É o caminho, mas não é a solução. Vá conhecer esse médico, vai conhecer esse profissional. Veja o estabelecimento dele. Então, ele tem todos os contextos de segurança para te atender? Tem. Doutor, o que que nós vamos fazer? Se o doutor chegar para você e falar, você vai fazer isso, 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 tchau, vai embora. Quem define o que deve ser feito é o paciente. E dentro dessa realidade desse paciente, o médico ele vai contrapor se isso fica adequado, se isso te dá os resultados adequados, se isso vem de encontro às suas expectativas. Quem dá a indicação não é o médico, é o paciente que solicita. E disso você avalia com bom senso, né, para a gente não ver essas coisas esquisitas que ficam com bocas enormes, exageradas, pessoas que incham e desincham quando está com tempo frio, então não tem cabimento isso. Tá descontente com o teu nariz? Vai fazer rinomodelação? Não vai não, vai lá no cirurgião plástico, vai fazer o que é certo, porque são procedimentos que são um pouco não, são muito mais sérios e que vai durar quanto tempo? Daí você vai correr o risco tudo de novo? Vai É não. interessante você falar isso, porque assim, eh, o dermatologista, ele pode fazer algum ajuste. Ele faz a rinomodelação? Ou Tem alguns que sim, tem alguns que sim. sim, Mas você, né, como autoridade aí, presidente da sociedade, está indicando um cirurgião plástico, sabe? sim. E nesse contexto a gente vê que alguns profissionais que trabalham com estética, que não são médicos, fazem esse tipo de procedimento. Qual que é o risco disso? Fábio, é a coisa mais absurda do universo. Eu morro de medo de nariz. Eu opero muito o nariz, então a gente tem muito câncer de pele no nariz. Você tá falando isso porque o meu é muito grande, não? Porque por Não, isso você tem o meu é medo. maior que o seu. E assim, a gente faz um negocinho nele e diminui. Mas assim, a quantidade de artéria que você tem no nariz é muito grande. E nariz, ele é todo apertado, ele é todo justo. E a ponta do nariz mais ainda. Então a gente tem a comunicação, que a gente chama de anastomose, de vasos que vão tudo lá para o sistema nervoso central. Se você errar, em vez de você aplicar o produto no local, e esse produto rasgar uma artéria e as artérias elas puxam, e isso for, acabou, filho. Acabou. Além do que, como é tudo muito apertadinho, se você colocar muito material, a artéria que está ali vai faltar espaço para ela e vai oxigenar mal esse tecido. E esse tecido vai sofrer e vai acontecer o quê? Necrosar. E nariz, para isso, é daqui para ali. E ainda daí para ajudar. O paciente fuma, o paciente já não é tão saudável, já não tem um meio ambiente. Então, por que vai correr o risco? Se aquilo que eu vou te oferecer vai durar tão pouco. Ou então, vai durar pouco, você está consciente, quer fazer, está apto, faz. Mas eu acho que o paciente, ele tem o dever de saber tudo isso, ele precisa saber tudo isso, para que depois que ele for sentar ali na cadeira, ele seja consciente. Caso contrário, não é justo. Fica uma coisa meio
né. As pessoas procuram muito por rede social mesmo, né. Sim, Você vai ver o antes e o depois, você não sabe todo o efeito ou toda a consequência que pode causar se pegar aí um local errado, né, na hora de fazer o e se contaminou? E aí? E se o cara que for fazer o procedimento lá em você, não tiver tanta aptidão, assim, para fazer asepsia, para fazer todos os cuidados? E aí? Você tá com uma bactéria num local muito apertado. Aqui você já tem situações de osso. Teve uns 2 anos atrás uma colega falando de um quadro de uma paciente que teve uma osteomielite no osso do nariz. Então, assim, o procedimento contaminou a tal grau que foi para o osso. meu pai eterno. Então, é assim, que mundo que a gente está vivendo? E não pense você que isso é lá nos confins, não, isso aqui está acontecendo. O ano passado, aquela moça que perdeu a boca. E aí? Ela ficou sem a boca. Ela ficou deformada, uma moça linda. Precisava disso? Triste, né. É triste o que está acontecendo. Por que que você acha por que que você acredita que as pessoas tão voltadas, assim, para essa questão estética? Porque o dermatologista, a área de dermatologia, ela é muito maior do Uhum. que só a estética e, ultimamente, parece que quando falam em dermatologia, as pessoas assimilam com Estética. estética, mas ela é muito maior do que isso. Porém, está tendo uma procura muito grande das pessoas por essa área, e eu acredito que por decorrência disso, amplia-se também a atividade dos profissionais, né, Sim. nesses procedimentos aí. Mas por que que você acredita, doutora, que hoje as pessoas estão procurando tanto a questão estética? Porque até um tempo atrás não era tanto assim, né? Acho que 7 pecados capitais. Oi. Então, assim, quem não quer ser bonito? Quem não quer estar jovem eternamente? Todo mundo. Mas a que preço? Você está pronto para pagar? Você acha que agora existe um estímulo bem maior das pessoas estarem, obedecendo um padrão de beleza? Eu acredito, é só a gente olhar em rede social. Você vê todo mundo com a mesma boca, com a mesma bochecha, com o mesmo peito, com a mesma bunda, tudo no mesmo padrão. Só não nasceram da mesma mãe. Sim, então assim, é só isso que a gente tem para oferecer? Acho que a gente é muito além. Apesar de que beleza, ela é sempre bem-vinda, quem não gosta, né? Uma condição agradável aos olhos. Mas muitas vezes aí o pessoal abre a boca e fala: "Nossa, da onde saiu isso?", né? É legal todo mundo ser bonito, isso faz parte da natureza humana. Então isso faz parte inclusive da preservação da espécie. Sempre foi assim. Só que aí o que percebem? Que isso dá volume financeiro. Então a gente vai investir nisso. E aí, da forma errada. Então, ninguém quer o dia a dia, é a mesma coisa academia, mesma coisa exercício, alimentação, é a mesma coisa. Ninguém quer fazer a tua rotina, mas todo mundo quer ter o final. Não fecha essa conta. Então faça o seu programa diário, passe o seu filtro, passe o seu ácido, se cuide, você vai ter uma pele saudável, consequentemente, você vai ter uma condição apresentável. E a facilidade, né, as pessoas querem a facilidade, quer ter o resultado, mas ninguém quer passar, Todo eh mundo quer beber, não ter ressaca, comer, não quer engordar? Oxe, ia ser muito bom, né. não, acho que não, Não? acho que não. A gente tem que ter uma rotina do Do equilíbrio, processo, do né, das processo, porque coisas senão acontecerem. se perde no caminho, não pode ser assim. E como que você vê, por exemplo, a gente está direcionando aqui bastante para dermatologia, mas existem as outras áreas também que trabalham com esses procedimentos estéticos. Sim. Eh, Como que está a atuação desses profissionais? Você, de uma forma técnica, você avalia que o que está sendo ofertado no mercado tem a devida capacidade para um atendimento à população daquilo que ele se propõe? Eu acho que é um capítulo mais triste que eu já vi. Nunca pensei que eu fosse viver para ver um negócio desse. Então, eu penso assim: o indivíduo vai, faz um procedimento. Se complicar, você tem que estar apto para resolver. Então, isso traz todo isso para a medicina, né? Você identificar pós-aplicação de uma toxina botulínica, que se de repente tem uma intercorrência, herpes zoster, pode acontecer. Você sabe tratar? Você sabe identificar? Essa pessoa pode ficar cega. Então, eu vejo assim,
eu vou fazer aquilo que eu tenho condição e garantir certeza que eu possa sim, numa intercorrência, resolver o problema. Eu jamais daria um plantão no CTI. Tem uma parada, cara, não sei nem identificar direito como que é isso. Então eu sou treinada para uma parte. Como que as pessoas vão fazer coisas onde o treinamento é técnico para aquilo, mas e se der algum problema no meio do caminho? É você o responsável, não é teu amiguinho lá que está no pronto-socorro, que está o médico lá no plantão. Não, é você que tem que resolver. Então, fala-se muito, né, de reserva de mercado. Pelo amor de Deus, arruma outra coisa. Ou então, vai estudar para isso. Agora, vai estudar sério. Então, dizer que os cursos que são ofertados, que a gente vê por aí, eles dão capacidade para você ser exercer aquilo com expertise, não é certo fazer isso. Então, até mesmo a própria pessoa que está se submetendo, acreditando num curso como esse, ela está sendo enganada. Eu tenho 32 anos de formada e eu tenho medo de um monte de coisa, porque eu não sei, porque eu não conheço. Então, se eu não sei, eu não vou nem atravessar a rua se eu não consigo enxergar se está passando carro ou não, que dirá fazer alguma coisa. Então, sempre eu acho assim, que o apelo é muito grande, né? É o glamour do cara lá tá se posicionando a nível de internet, porque eu sou injetor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. As empresas, querendo ou não, isso movimenta muito dinheiro. Então, eu tenho o glamour desse momento todo. E eu tenho uma rentabilidade até dar problema. Então, pra gente que sabe, acontece. E pra quem não sabe? Isso é muito complicado, né? Antes de eu fazer a pergunta, qual que é o tempo de formação de um dermatologista? São 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência. 9 anos no São total para 9 poder anos. fazer o trabalho. E depois você tá por você mesmo, você que bote sua bunda na cadeira e vai estudar. Porque tem muita coisa. Mas eu vejo que existe muita atualização também, né, para Sim, os dermatologistas. Tem muito congresso, tem muito a simpósio. gente tenta estimular muito a esse tipo de atualização, porque dermato, ela pele é o maior órgão do corpo. Por aí você imagina a quantidade de doença que tem. E ela, por se tratar de uma condição clínica, ela tem correlação com a maioria das especialidades. Então, osteomielite é do pessoal da ortopedia e que a gente também é respingado quanto a isso. Questões de obesidade, diabetes, é do endócrino, e a gente também é respingado quanto a isso. Uhum. Melasma da gravidez, que é do ginecologista, a gente também recebe quanto a isso. Pediatria, a parte dos geriatras. Então, assim, é muita coisa. E é muita coisa para você estar atualizado. Então, sempre tem medicamentos novos que estão entrando, você tem que saber efeito adverso, você tem que saber, é sua profissão, você está ali, você escolheu. Se propôs a isso, né, Uhum. então faça direito. Faça direito. Eu perguntei essa questão do tempo, porque eu lembro que esses tempos atrás, aquele caso que ficou bem conhecido em São Paulo, onde uma esteticista fez um procedimento e aí deu uma parada cardíaca e ela não soube como proceder logicamente, né, porque não é médica, mas estava passando a formação dela, acho que ela fez um curso de pós-graduação pela internet, umas coisas muito malucas assim. E isso é complicado, porque como a gente está falando sobre rede social, que é um mundo de ilusão, a hora que você olha uma clínica bonita, a hora que você olha um antes e depois, ou vários antes e depois bem feito, mas existem recursos para edição aí, Sim. né, que podem te ludibriar, e você só se baliza por isso para tomar sua decisão, e isso é muito perigoso. Então, por isso que é importante as pessoas elas terem alguns critérios antes de procurar um profissional ou na hora que procurar, saber as informações devidas aí para ver se vão proceder com aquilo ou não, Eu acho porque assim uma coisa super importante, o paciente vai no consultório, vai fazer preenchimento. Tá. Abrir a caixa na frente da pessoa. A caixa vem lacrada. Abre, mostra, tá aqui. Termo de consentimento, ai, uma coisa super importante. Então, assim, eu tenho o termo de consentimento tanto para procedimento estético quanto para cirurgia. E o de cirurgia é enorme, acho que tem umas 3 folhas. E aí o paciente vai lá reclamando: "Poxa, mas agora tem que", né? Tem, é sua obrigação fazer isso. Isso é para você se proteger.
né, mostra que eu te comuniquei tudo, que você leu tudo, que você está apto para você poder entrar, para eu fazer uma coisa que seja mínima, mas você tem que ter consciência do que pode e o que não pode. Então, assim é para tudo. Abra o invólucro, ó, tô abrindo, prestou atenção? Tô fazendo. Fechou, acabou. Põe a seringuinha dentro da caixinha, entrega para o paciente. Muitas vezes o paciente chega e fala assim: "Mas tá me dando isso por quê?" "Porque é seu, lê a bula". Uhum. "Não, mas" leva, porque ali ele sabe o que foi feito, que a seringa toda foi utilizada, que ninguém ficou com resíduo de nada de ninguém, tá aqui, isso é seu. E a pessoa o paciente ele tem que estar educado para isso, ele tem que saber como a coisa funciona. Toxina botulínica, o número do lote está aqui, o senhor utilizou isso daqui, entrega para a pessoa, não te custa nada, é só ser organizado em relação a isso. Esse é um procedimento que geralmente os dermatologistas utilizam junto com seus pacientes? Sim, sim. São coisas que são importantes, os termos, todos nós fazemos o termo de consentimento. Então, ó, eu tô te orientando que isso e isso foi feito. As fotos, elas são feitas com o objetivo de documentação. Ninguém faz a foto para depois ficar postando antes e depois. Não, isso aqui é um documento, isso é guardado, isso é resguardo. Isso é importante para o paciente e para a gente também. Até porque essa questão do antes e depois começou recentemente na Sim. medicina, né? Até um tempo atrás não podia antes você postar antes e depois, né? Então, eu acho assim, eu, como paciente, eu não ia querer saber de buscar meu antes e depois não, de jeito nenhum. Isso é uma coisa minha. Aonde já se viu ficar mostrando essas coisas para os outros? Não. Então, assim como todo mundo, né, é uma o elo do médico com o paciente, isso é um segredo nosso. Então, jamais eu vou poder expor você a qualquer tipo de situação, nunca. Então, você está sob minha guarda, eu estou te cuidando, acabou. E é difícil, né? Porque você acaba entrando, às vezes, até numa, não sei se seria o termo, mas uma concorrência desleal, porque agora pode, Sim. mas até um tempo atrás não podia. E se você não posta um antes e depois, o público, paciente que está acostumado a se orientar pela internet e não vê os resultados, né, que talvez não sejam os resultados verdadeiros ali expostos, vão procurar aquilo que, né, lhe agradam aos olhos. Então você fica um pouquinho para trás nessa disputa. Mais ou menos. Ó, eu enxergo assim, que é desleal? É, mas é o tipo de paciente que também não me agrega. Então eu sempre comento que tem médico para tudo e tem paciente para tudo. Não adianta o paciente ir lá no meu consultório com 1000 não vai. Quem comanda, quem estudou para isso fui eu. Acabou. Então, muitas vezes: "Ah, eu quero repor", não, não é o momento, quem sabe dessas coisas sou eu. Então, precisa ter sim uma empatia, um alinhamento entre o médico e o paciente para esses contextos. De cunho estético, precisa, porque muitas vezes eu posso ter um paciente que é maravilhoso, mas que não dá para mim, porque nós somos humanos. A gente, como médico, é humano, antes de tudo, e o paciente, aos nossos olhos, mais ainda. Então, nesse conflito, a gente precisa ser muito, ó, parceiro. Então, o paciente que eu atendo, ele sabe o jeito que eu trabalho. Não adianta querer me forçar, porque eu, tanto humana quanto ele, não vou. Isso, inclusive, estremece, né, arranha a gente. Então, opa, para lá. Não é assim que a banda toca. Porque a gente vê interessante você falar isso, doutora, assim, essa questão de, os limites, né, "Ó, até aqui eu vou, até aqui não é legal, porque quem tem o conhecimento sou eu". Sim. Porque muitas vezes a gente vê, né, na televisão ou própria internet mesmo, pessoas, assim, que passaram da linha, né. Então não é um preenchimento para você contornar o lábio que você não tem. É aquilo para ressaltar, parece que o próprio lábio fica maior que a Sim, orelha, maior que o sim, nariz, fica sabe, e fica desproporcional. completamente desproporcional. E E aí você vê normalmente pessoas desproporcionais hoje. são mulheres lindas, bonitas, que não precisam nada daquilo. Teve uma vez um paciente, menino, ele queria fazer lábio. Aí eu falei: "Ó, eu acho que primeiro que
tem que ser um negócio natural. Aham. Falei: "Não dou pra isso não, não vou, não vou". E depois de um tempo ele foi com o lábio feito. Ainda bem que eu não fiz, Ficou bem feito. ficou bem feito. Naquele lábio não era daquela pessoa, então não vai. Mas ele estava feliz com o lábio dele ou não? Eu não tive coragem de perguntar. Não? Eu acho que isso é muito pessoal. Não. Se ele fez, ele estava lá, então a gente finge que não viu. A forma certa é essa. A mãe da gente ensina que é desse jeito, você disfarça. Como que você disfarça um lábio? Tá na frente do teu olho. Eu uso óculos. Você põe um Eu ponho óculos. Porque, assim, tem umas coisas que realmente impera a educação. Você não fala nada, você deixa. Porque a pessoa às vezes tá feliz também daquele jeito, né, ou então, já não é desprovido de tanta visão, já não enxerga mas tão eu não bem. digo nem um comentário do que a gente achou, né, ou do que vocês acharam, mas só se a pessoa se ela tá feliz Não tenho coragem, ou Fábio, não tem. não tenho coragem. Até mesmo, assim, eu acho que isso é tão invasivo para o outro, é a mesma coisa você chegar e falar assim: "Nossa, engordou? Nossa, já estapeava o indivíduo, né, quem sou eu para comentar a respeito da aparência do outro?". Na verdade, eu acredito que a pergunta seria até um pouquinho diferente, né, porque se você vê que a pessoa engordou, eu acho que a pergunta seria: "Você está feliz mais gordo?" Então você não pergunta nada. A melhor coisa, não se meta em confusão, meu filho, você não pergunta "Você nada. está feliz com excesso de peso?" Seria essa a pergunta, doutor. Tem essa coisa agora que os jovens dizem, né, finja demência. Então tem momentos que, assim, a melhor coisa para você não fala nada, não é com você. Então o problema ou a solução é do outro. Agora isso aí que você falou sobre a obesidade é um ponto importante, né. Esses dias tem uma influenciadora que era bem gordinha, e ela fazia uma apologia à gordura mesmo, Aham. né. Agora ela fez uma bariátrica. Ah, eu vi isso aí, Carla alguma coisa. Isso. Então, você, alimentar uma doença e dizer que isso é normal, é a mesma coisa de você falar que cigarro é saudável, É. que bebida alcoólica vai te fazer bem, você vai ficar joinha. Não, e aí a hora que ela conseguiu ter uma condição bacana para fazer uma Sim. bariátrica, Só que ela foi exemplo para muita gente. é, Então, tem uma pessoa que já falecido, né, que é Chico Xavier, que eu acho que impressionante, ele dizia assim: "Eu não sou responsável pelas suas atitudes, mas eu sou responsável pelo exemplo que eu te dou". E isso é fato. sim. Então, a gente tem que sair da capa de boca, de peito, disso, que é tão superficial, para ser um pouco mais profundo, para ir um pouco além daquilo. Então, existem doenças, existem pessoas sofrendo, o mundo tem muita mazela. E aí eu questiono, né? Seria mais essa uma mazela que está acontecendo? Onde as pessoas estão doentes e se enxergam de uma forma que não é real? E que Será que elas se procuram enxergam ou será ou que elas querem, mais pessoas na mesma situação que ela? Porque assim, ela fez a cirurgia e eu, sinceramente, doutor, eu acho que foi até importante esse trabalho que ela fez para as pessoas pararem de idolatrar a estupidez. uhum, Então, assim, ela levou um monte de gente para um nível de doença, porque a pessoa começou, né, a valorizar a obesidade sim, e ficar doente ou ficar mais doente. E aí chegou um momento que ela falou assim: não, peraí, para mim isso não tá bom, vou sair daqui. E aí, e o sabe? resto? E o resto? Mas tudo bem, isso aconteceu, só que e você, o telespectador que se iludiu com aquilo que ela falou? Porém, você tinha informações suficientes para saber que aquilo não era bom. Por que que aquilo te encantou? Que é fácil. É fácil, mas aí agora você tem que entender que não é o que as pessoas falam, ou o que elas demonstram, que é aquilo que é o certo, ou que você tem que seguir Sim. só porque afaga o teu ego, te mantém numa zona de conforto. Ó, mas isso é uma condição que é fácil. Agora eu vou te levar um outro exemplo numa outra condição. Puxa quando você era adolescente. Então seus amigos se 2, 3 anos reuniam, atrás. é, seus amigos todos iam, sei lá, para algum canto. E aí o que que acontecia? "Vamos beber?". "Ai, eu não bebo". E aí? Você ia ser cobrado, Sim, e você ia ser excluído. Ninguém gosta de ser excluído.
Ninguém gosta de ser o chato da turma. Então, essas coisas, a gente passou por isso. Então, estava lá a roda de amigos. Ah, todo mundo transa. Mentira, ninguém transava. Só que era legal de falar que sim. Por quê? Para ser aceito e para você não ser excluído. Então, a gente tem que sempre pensar que essas informações, elas vão desde a criança até o adulto com um pensamento formado. Existem, nesse contexto, situações mais vulneráveis, de dificuldade de avaliação, de dificuldade de realmente, é isso? Então, olha o perigo que tudo isso mostra. Então, a gente tinha esse tipo de comportamento É sim, verdade. né, por quê? Pô, é o meu amigo, é o cara que eu gosto. Então eu tô entre pessoas que são confiáveis, só que muitas vezes ele não sabia nem o que estavam fazendo. E aí bebia, pegava o carro, se matavam. Hoje a gente vê esse tipo de história contado de um jeito diferente, por bocas diferentes, e é a mesma coisa. Sim. E aí a gente entra na questão também que é o seguinte, na época nós éramos adolescentes, estávamos em formação, compreendendo algumas coisas, querendo ser aceito. Hoje você vê muitas pessoas já adultas Que continua com o meu que comportamento. continuam com o comportamento de adolescente, Sim. sabe. Então isso é muito preocupante, talvez até explica um pouco o porquê dessa, dessa loucura, né, por uma busca desenfreada de uma aparência estética Porque eu padrão. quero ser vista, eu quero ser aceita, eu quero ser desejado, porque talvez o meu mundo não seja tão legal só eu com eu. É, Né. Então assim, será que eu sou tão legal ao ponto de ficar comigo e achar que eu sou legal? Ou eu preciso de alguns artifícios, além daqueles que já possuo? Então isso é muito, muito sério, isso é muito importante. mas isso que você falou, doutora, é interessante, esse eu com eu, porque nós fazemos algumas ações, né, com alguns trabalhos voluntários e muitas vezes a gente pede para as pessoas ficarem em silêncio e não pensar em nada. E elas não conseguem, não conseguem não pensar em nada. A cabeça não fica em silêncio, sempre podem ficar sem emitir um som, Uhum, mas aí lembra de alguém, pensa em alguma coisa, e isso não passa de 10 segundos, assim, sim. sabe. Em 10 segundos você já está pensando em alguma coisa. Quando conseguem ficar tudo isso de Uhum. tempo, em silêncio de verdade. Então esse silêncio, na verdade, interno, ele reflete até o externo, né, Sim. tipo, o ficar a sós com você mesmo. Você consegue fazer isso? Você está feliz em fazer isso? Fazer isso. Eu lembro até na época de pandemia, alguns amigos comentaram, assim, que, o isolamento trouxe outras levaram às outras percepções. Que eles falaram: "Puxa, aqui a gente tem que ficar, né, 2 semanas dentro de casa". A preocupação não era o trocar de carro, sabe, não tinha ninguém na rua para você ficar mostrando o seu carro e você não fazia diferença aquilo. Então você acaba dando prioridade para realmente aquilo que precisa priorizar e não para algumas coisas que acabam sendo, eh, fúteis, né, Sim. É e essencial isso. é essencial, exatamente. Então eu concordo que a gente está numa condição, hoje, humana, de sociedade, que a gente não precisa ficar no essencial. Ou precisa? Acho que precisa, mas a gente disfarça, né. Mas o que se busca? Então uma vez eu estava lendo, eu não me lembro o quê, mas que dizia que nós humanos temos uma natureza que ela não fica confortável no conforto. Ela precisa do desafio, ela precisa da falta. Nós precisamos da falta, para que a gente consiga evoluir em alguma coisa. A gente se enganou um pouco na questão da pandemia, né, que achou que: "Nossa, agora a gente vai ficar melhor". Não, ficou a mesma coisa, senão até piorou um pouco. Então, tudo isso envolve, né, uma condição cultural. Não é só uma boca, não é só não, isso é cultural. Só que pegou numa fragilidade. E aí, o que que acontece? É o ponto fraco onde as pessoas percebem que podem ganhar dinheiro, podem aferir dinheiro quanto a isso. E não é o profissional, a gente, o dermato ou as outras profissões que ganham muito com isso, e sim as próprias empresas, as indústrias que alimentam tudo isso. Então, quando a gente vê o influenciador, que hoje tem tantos, né, lindos, a gente nem sabe se aquilo é de verdade, e a gente vai acreditando. Então,
Minha mãe falava que não acredite em tudo que você ouve e muito menos em tudo que você vê. Você acredita nas atitudes. Isso sim constitui uma pessoa. Caso contrário, não, você pode se iludir. E daqui para ali é um pulo. É, e a gente vive num mundo de ilusão, né, doutor? Sim, Então, quando fazem uma propaganda aí, de alguma medicação para emagrecimento, o pessoal coloca uma modelo bonita, um modelo bonito, então alguém com uma cinturinha fina, sim. aonde você se enxerga ali, acredita que aquilo vai te levar, aquela medicação vai te levar aquele desenho, aquela curvatura ali. E normalmente são os magros, né, que sonham com isso. Então, assim, eu li também esses tempos, né? A gente está num período onde pessoas bonitas procuram procedimentos para ficarem bonitos, elas já são. Homens jovens procuram hormônios para ficarem viris, coisa que eles já são. E os magros procuram tratamento para emagrecer, os caras já são magros. Então, o que que é isso? Né? Da onde vem isso? A gente tem as indicações formais de tratamento, seja para obesidade, seja para o que quer que seja. Agora, são coisas formais, são importantes. Agora, o que é? Ah, porque a minha amiga tomou, eu também vou tomar. Gente, Não quer dizer, né, que se deu certo para uma, dá certo para outra. Mas a gente vê que existe muito protocolos padrões, né, que muitos profissionais aí acabam colocando e, de uma certa forma, é um nome iludindo as pessoas. bonito para eu falar assim, eu tô te enganando, Eu tá? tadinho. Vai lá, soroterapia. Faz um monte de exame que na maioria das vezes não serve para nada. Ó, você precisa fazer reposição disso, disso, daquilo. Aí é lógico, né? Coloca-se um hormônio nesse contexto todo, o cara sai de lá falando: nossa, como que eu pude viver sem isso? Dura quanto tempo? Uns meses, aí cai tudo de novo, o cara volta lá para tomar de novo. É óbvio, com o risco e a consequência de tudo isso. Então, o que estamos virando? Traficante? Porque olha, eu vou consumir um negócio que me faz bem, mas eu poderia estar fazendo exercício, eu poderia estar comendo melhor, poderia ter parado de fumar, poderia ter parado de beber, poderia ter. Tudo não poderia? Não, porque eu tenho. Então eu vou lá e faço. Uhum. Então, peraí, isso não fecha, essa conta não é exata. Mas eu acredito que exista um equilíbrio dentro disso, não existe, doutora? Não tem procedimentos, por exemplo, soroterápicos, que são eficazes, que trazem, às vezes, o resultado devido para algum tipo de Ó, patologia ou para algum momento? vou te dar um exemplo. Existe uma queda de cabelo quando o paciente tem sangramento. Então, mulheres que têm um fluxo menstrual muito grande ou que têm alguma coisa que incrementa esse fluxo menstrual, elas vão estar anemiadas. Então, você vai e repõe o ferro, Aham. né? E procura resolver o problema para a pessoa parar de sangrar. Isso funciona, isso é ciência. Agora, você administrar coisas numa pessoa que está saudável não faz sentido. Então, quem está fazendo isso? Quem está administrando isso? Que médico ou que profissional é esse? Qual é a relação médico-paciente? O quanto eu acredito no que eu preciso? Eu preciso? Uhum. Então, esse é todo o contexto. Isso é extremamente importante. As pessoas parariam de ser enganadas em relação a isso, teriam um pouco mais de verdade nas suas necessidades reais. Mas eu vejo também que talvez falta, fontes confiáveis de informação para as pessoas se orientarem. Sim, Então, aonde que o paciente, aonde que o cidadão ele pode se orientar em relação a algo que ele viu, sabe, na internet? Onde que ele procura? O que que ele faz? quando você vou te dar um exemplo. Quando você vai no médico, você sabe se ele está certo, você sabe se ele está te orientando, você sabe. Mas tá, vai lá no site CRM, vê quem é esse indivíduo, qual é a formação dele, qual é, né, a Uhum. escola dele, o que que ele fez no decorrer da vida dele. Mas você sabe quando alguém está te tratando de um modo correto ou não. Tirando esse véu da ilusão, tirando o milagre. Milagre é só Deus. E mesmo assim, se a gente merecer, caso contrário, Aham. vai lá carpir um terreno. Mas a gente sabe. Eu tenho os meus médicos, eu sei o quanto que eles cuidam e qual é a expertise de cada um. Tanto tenho que eu encaminho os meus pacientes para os meus médicos. Sim. Então, porque você confia, você sabe que aquela pessoa está fazendo ali,
É o trabalho técnico, mas é o melhor trabalho que ela pode te oferecer. E assim, tem muito trabalho de soroterapia sendo feito, né, com profissionais, responsáveis, que fazem os tratamentos devidos, como esse que você citou, e tem também aquela soroterapia feita por aqueles que nem formação em medicina têm, né. A coisa ela acaba ficando maior ainda e pior do que aquilo que a gente acredita. Fábio, tá tão distorcido a coisa, que hoje você acredita em soroterapia e não se acredita em vacina, né. Então eu acho que, assim, uma das maiores conquistas da medicina, que hoje se tem a longevidade com qualidade, foi vacina. Então vamos falar, a vacina da BCG, quantos anos tem essa vacina? Muitos anos. Então, foi estudado, isso foi testado, isso foi sarampo. Não se vacina, não querem mais vacinar as crianças contra sarampo. Estava tendo esses tempos aqui no Brasil um surto de sarampo. E aí? Voltou o surto. Voltou. Então daqui a pouco a gente vai ter pólio. Ah, não, mas as empresas, elas querem vender as vacinas. Tá. E aí não querem vender, tem problema com a vacina, mas não tem problema com o preenchedor. Não tem problema com o soro. Então, meu Deus do céu, aonde foi que a gente perdeu a régua da coisa? Aonde que tá o limite do bom senso para Uhum, tudo. exatamente. Você teve sarampo? Não, Não? não tive. Cachumba, catapora? Cachumba eu tive, catapora eu tive, rubéola eu acho que eu tive também, mas sarampo eu não tive. Não, Não. Você teve? eu acho que eu tive sarampo. Sarampo, cachumba, catapora, rubéola. Acho que eu tive Tá bastante coisa. vacinado, tá Mas vacinado. pega uma vez só, Uma né? vez só. Ah, então tá. Então se eu não tomar vacina, eu não entro nesse Você não entra no céu. Agora também você vai tomar vacina porque você já tá grande. Agora já não acabou. precisa mais. Agora já foi o tempo. Mas isso é interessante, porque o adulto, por que que a gente acaba muitas vezes não vacinando? Porque não tem a virada sorológica. Então, a vacina é feita para criança mesmo, e em algumas condições especiais para adulto, igual do herpes zoster, tem pacientes que têm indicação de fazer. Então, a vacina é uma coisa muito séria, muito estudada e muitas vezes tão desrespeitada. É muito triste isso. Você vê, assim, pessoas brilhantes que estudam, e aí vem um indivíduo em rede social e toma aquilo como, né, eu sou PhD em tal assunto e você da vacina não sabe nada. É, as pessoas eu vejo que falta muito bom senso, assim, para balizar tudo, né, tanto para um lado quanto para o outro, Eu e não fica sei numa pilotar avião, eu não vou dar palpite, eu vou rezar que tudo dê certo, ainda mais eu que tenho medo de avião. Então a mesma coisa, ou você confia em quem está te oferecendo os serviços que você foi procurar, você tem que, por algum motivo que você acha que não, procura outro. Mas isso é muito importante. Meu Deus do céu. Você questionar você pode questionar tudo, mas procura aceitar a explicação, o entendimento de como as coisas funcionam. é que hoje eu vejo que a gente tem muita informação, né, algumas, eh, relevantes, próprias verdades, outras nem tanto, outras convincentes e que não é a verdade. É muito difícil o mundo que a gente vive hoje, doutora, porque, você saber no que acreditar é muito Sim. complicado, porque tudo aquilo que é passado, ele é passado de uma maneira tão, eh, com bases, com fundamento, que quem olha aquilo acaba às vezes acreditando que pode ser uma verdade, sabe. Então, eu acho que até comentei com você, mas a questão de um tratamento feito com urina. A pessoa quando falava sobre aquilo e dava a explicação daquilo, ela dava uma explicação bastante convincente, que, né, para mim, que tenho um estudo razoável, estava convencido praticamente que aquilo fazia sentido. É claro que eu nunca ia partir para esse método de tratamento, até por nojo, né, em Uhum. relação a isso, mas eu fico imaginando outras pessoas que olham e falam assim: "Ah, eu vi a doutora", às vezes não é nem doutora, né, mas por estar passando termos técnicos, ela acredita que seja uma autoridade falando sobre o Ó, assunto. você falando sobre isso me lembrou, eu li esses tempos uma história do Helicobacter pylori, que é uma bactéria que causa gastrite. E o cara queria provar por A mais B que isso existia.
E a turma dos cientistas, a turma do não, nada sobrevive ao ácido clorídrico, tudo que cai no estômago morre e por aí vai. Ele falou: "Eu vou provar". E o que que ele fez? Ele pegou um tecido contaminado pelo Helicobacter e ele ingeriu. E ele se contaminou. Aí ele falou: "Agora está provado, que nem tudo que cai no estômago consegue ser totalmente eliminado". Então tem certas coisas, eu não digo assim, o meio científico, ele tem os seus ditadores, eles tem. Somos humanos nesse contexto, tem muito ego em tudo quanto é canto. Agora, isso em todos os setores. Por isso que a gente tem que ter o profissional que você confia, que você sabe quem é aquele sujeito, que você sabe que o cara anda direito, que ele não vai se corromper frente a isso tudo que está acontecendo. Por quê? A gente tem que ter os valores da gente em relação a tudo, né? Custo é uma coisa, valor é outro, é aquilo que você carrega como pessoa. E aí, cada um exerce a sua profissão. Sim, sim. E como que você vê dentro da dermatologia? Vamos dizer assim, como que você acredita que vai ser esse mercado não, essa área da dermatologia daqui 10 anos, doutor? Ó, eu vou te devolver essa pergunta com uma outra pergunta. Eu vou te oferecer, eu vou te contratar para você ganhar R$ 2.000 por mês num determinado trabalho. Mas daí eu posso te contratar a 200.000. O que que você vai escolher? É, se você for me contratar, eu vou querer receber 200.000. Então tá respondido, né? Então eu vejo assim, que a gente estuda, óbvio, para você trabalhar, óbvio, para você ser remunerado para isso. Então, aquilo que o mercado vai te oferecer e que você tem aptidão, que gosta de fazer, é para onde você vai. Fazendo bem feito, não vejo problema nenhum. Que bom! Fazendo com ética, fazendo com educação, fazendo com responsabilidade, faça, faça bem feito, mas faça. Então, é assim que eu vejo, não só o mercado da minha especialidade, mas as outras especialidades também é a mesma coisa. Não tem como. Tem uns que são meio assim, né? Não burro, não acho que seja isso, mas assim, meio, né, resistente às coisas e fica. Mas é por amor. Eu acho que o que impera isso dentro da profissão da gente é você amar aquilo que você faz. Você vai ser feliz, independente de você ganhar 2 ou 200. Com 200 você fica mais feliz, né? É, às vezes com 2 talvez você não Talvez fique você tão vai feliz. passar uns perrengues, assim, mas você vai falar: "Pô, mandei bem, né? Acho que o cara lá de cima vai ficar orgulhoso de mim aqui embaixo". Mas é isso aí. É, o cara lá de cima, porque às vezes a família tá bem chateada. A família fala assim: "Ô, de graça, né, mãe? Pô, de graça". Então essas Ralou coisas, tanto. né, mas cada um de acordo com aquilo que escolhe, desde que faça bem. Vai ter o cara que vai trabalhar hanseníase? Se ele gostar, vai. Então, E você vê que, cada vez mais essas áreas de trabalho com doenças, elas vão sendo cada vez menos, optadas. infelizmente. Então, assim, eu gosto muito de doença, então isso pra mim é até doído, né, falar, mas é uma pena, porque dermatologia é uma das coisas mais bonitas que existem. É a especialidade mais linda que tem, não tem. Os outros que se contentem, mas é uma especialidade incrível, incrível. E doença é uma coisa que te dá uma satisfação muito grande, né. Você ajudar alguém, você fazer alguém ficar curado, isso é muito legal. É legal também você fazer alguém bonito ficar satisfeito. Uhum. Quer dizer, né, é muito mais legal você falar assim: "Poxa, tirei um melanoma, você salvou a vida da pessoa". A gente quando vai para medicina, pelo menos na minha época, no meu momento, na minha escolha, é porque a gente queria salvar pessoas, a gente queria trazer coisas para as pessoas. E isso está se perdendo um pouco com a quantidade de faculdade que está abrindo, então os princípios de escolha hoje são um pouco diferentes dos da minha época. Talvez faça médicos melhores, iguais ou piores, porque eu acho que não vai depender desses 6 anos de formação. Mas Isso você desculpa te interromper, mas sinceramente, você acha que com essa quantidade de faculdades abrindo, vão vir médicos melhores? isso vai daquilo que você deseja ser.
Não é a faculdade a responsável por isso. A faculdade está ali como um veículo para te dar condições, mas é você quem vai definir isso, é o profissional que vai definir isso. Então, na minha época, passar em medicina, cara, era mais do que ganhar na loteria. Eu fui para a lua sem sair da minha casa. Era o que eu mais queria na minha vida toda. Acho que se eu não fizesse isso, eu morria. Mas isso sou eu. Tem outras pessoas que querem fazer por outros motivos. Fazendo certo é o importante, fazendo com responsabilidade é importante. Não igual esses dias que apareceu na televisão, uma criança, acho que de 2 anos, foi a óbito com quadro de apendicite, no atendimento de uma UPA, não sei de que cidade aí, porque o médico não identificou. E ainda fez o favor de postar em rede social que ele estava indo para o plantão porque ele tinha boletos para pagar. Não é isso que motiva a gente de estar no atendimento com o paciente. Jamais. Isso é o fim. Que absurdo. Então, assim, por que que eu vou trabalhar? Eu preciso, eu gosto e é minha responsabilidade. Quando a gente ama, a gente faz até de graça. É verdade. Quando eu pergunto da questão, de abrir, ampliar o número aí de faculdades, é que acaba acontecendo assim, doutora, na sua época era mais difícil o Sim, acesso. sim. E aí as pessoas que entravam numa faculdade de medicina é porque elas realmente queriam Queria muito. muito. E aí a concorrência era muito maior do que tem hoje, né. Então aqueles que queriam mais ou menos falavam: "Ah, não, vou fazer outra Uhum. coisa, vou fazer Já era um outra", filtro já era natural. um filtro natural. E hoje, né, com tantas faculdades abertas, claro, que oportuniza, mais pessoas estarem ali, dá mais oportunidades para as pessoas estarem ali, às vezes aquelas que talvez não conseguiriam, né, por um motivo ou outro, entrarem em tempos atrás, tempos remotos, mas dá a oportunidade daqueles também que querem mais ou menos estar ali, que querem estar ali para pagar o boleto, que imaginam: "Ah, eu consigo entrar agora, porque a oportunidade é maior, e aí se eu ganhar tanto por mês, pago minhas contas e estou bem e sou médico". Então acredito que possa acontecer isso quando abre, né, essa Mas quantidade de vaga. pode acontecer isso, mas assim, eu vejo, Fábio, que a faculdade em si, mesmo que seja mais fácil entrar, depois é mais difícil sair. Então, porque é uma faculdade muito pesada, é um conteúdo de informação, um conteúdo técnico muito grande. E como que tá a avaliação dessas faculdades, doutora? Será que é tão mais difícil sair assim? Olha, isso eu não saberia te dizer, nunca parei para pensar. A gente vê a dificuldade de se entrar para residência, isso sim. Então, até mesmo porque tem um número muito maior de vagas para a faculdade, mas tem o mesmo número para residência. Ah, não abriu o número de Não, até porque não ampliou tanto a quantidade de sim, hospitais, de é uma coisa estabelecimentos. desproporcional. E aí qual é o perigo? Começarem a aparecer cursos de pós-graduação sem o reconhecimento do MEC. Então isso é uma É, cilada. isso já existe na verdade, Sim, né, doutora, mas assim, você não é considerado porque diferente das outras áreas, você faz uma pós-graduação, você é um pós-graduado naquele assunto naquele ali. assunto. Você não é um especialista, o especialista é o que fez Então, a mas residência. acaba que muitas vezes isso pode ser diluído de uma forma tal que fique confuso. O leigo tem entendimento. Então, por isso da importância, site do CRM, fulano de tal, tal cidade, CRM tal. Quem é esse cara? Então, ali você vai ter. Se ele fez a prova de título, quem ele é, Se ele é se ele é especialista ou não, né. especialista ou não. Uma das coisas mais difíceis que eu passei na minha vida foi a prova de título de especialista. Fábio, aquilo é desumano. É necessário, mas numa condição que é assustador. Eu, quando fiz a prova, eu pensei que eu não fosse passar. E assim, hoje eu sempre olho, revejo as provas, eu gosto disso. Caramba, Difícil. continua difícil e é necessário. Então, assim, a gente tem que ter essas entidades, sim, quando a sociedade não é tão, não é honesta a palavra, mas por aí. A gente precisa ter as regras. Então, se todo mundo fosse bom, não precisava ter essas coisas É. que fazem a baliza de tudo isso. Mas é uma condição necessária. E mesmo assim, às vezes o especialista
É tanta coisa que a gente acaba se atrapalhando, se embananando. É muita informação, né. É um processo Sim. evolutivo que a gente vem passando e tudo passa por essa evolução, E medicina. tinha um professor que, assim, foi uma inspiração muito grande, o professor René Garrido, ele já é falecido. E ele sempre falava assim pra gente, que a gente muitas vezes ia se deparar com certas coisas que a gente não ia saber, mas você já teria visto isso em algum lugar. E aí você ia recorrer a esse que eu vi em algum lugar para poder saber do que se tratava. Impecável. Então, assim, esses ensinamentos, talvez dessas novas faculdades, fiquem em falta, porque não se tem mais professor desse jeito. É verdade. Então, não é uma pessoa que só te ensina a parte técnica, ele te ensina o caminho que você deve percorrer Com sabedoria. com sabedoria. Então, isso facilita a vida da gente, do tanto profissional que é. Então, isso é muito importante. E isso aí você vai ganhando tempo na tua vida, com experiência, com estudo, porque medicina é isso aí, você vai estudar, acabou. Então, assim, 80%, 85% da tua vida é estudo. 85% da minha vida sempre foi estudo. Eu tenho família, eu tenho filhos, não tenho assim muitas outras coisas, né. Mas enfim, eu tenho essa rotina. Ou eu faço, porque eu escolhi. Fazer mais ou menos não funciona, não dá certo. Médico mais ou menos, profissional mais ou menos não pode. É, e a gente vê hoje em dia que tá tudo no mais ou menos, né. Sim. Tudo no mediano Uhum. E tá bom, e tá mas bom. não é assim. Não pode ser assim. Até porque um dia eu vou adoecer. Você, todos nós vamos. E aí? Eu não vou querer um médico mais ou menos. Eu vou querer um médico que me atenda nas minhas demandas técnicas e humanas. Humanas. Mas não significa que, porque você seja assim, você vai encontrar um profissional assim. Entendi. Mas eu não perco a esperança. Então, assim, se eu não puder ter, eu vou ser para alguém. Bacana. Tem que ser desse jeito. Porque, assim, é legal a gente fazer a parte da gente. Se o outro fez ou não, aí já não é E comigo. aquilo que você já comentou aqui na entrevista, né, sobre o Chico Xavier. Então Uhum. que sejamos exemplo para as pessoas, Sim, né. a gente tem que ser pra gente ter uma sociedade melhor, com a gente reclama: "Ah, tá violento, tá isso, tá aquilo". Tá, e o que que eu tô fazendo nesse contexto todo? Então, teve uma vez, teve um crime no Rio, um menino, 9 anos, foi morto. Então ele era delinquente, ele era um monte de coisa que não era boa. E veio a polícia, foi e matou. A culpa dessa morte é de toda a sociedade. Então, uma empresa viciada, pai preso, morto, não sei. Que sociedade é essa que a gente está produzindo? Então eu fecho os meus olhos para esse tipo de contexto? É muito complicado isso. Então eu não posso abrir meus olhos em todos os contextos, mas dentro da área do meu domínio, que eu posso, que é dentro da minha profissão, eu tenho que fazer isso. É obrigação da gente como cidadão. Senão, do que valeu? Eu vou ficar ganhando dinheiro e é isso que eu vim? Não, não é não. Que bacana, né. Então você vê um propósito muito maior do que só ouvir e pagar os boletos. Exatamente, porque é a função da gente é essa, né, então é legal eu trabalhar, nossa, eu sou muito agradecida ao esforço, ao meu merecimento e às condições que eu tive, que eu consegui chegar. É minha responsabilidade, a partir do instante que você vem, seja de graça, SUS, convênio particular, a responsabilidade é a mesma. Eu tô te assumindo como meu paciente. Acabou, fechou a porta. E isso deveria ser em todas as outras profissões. Não o fulano, porque o cara daqui tá ganhando mais, ah, então eu vou me fingir que eu sou ele. Não é assim que funciona. Então, eu sou responsável para te dar o meu melhor. E é assim o meu compromisso com você. Acabou. Muitas vezes isso não vai acontecer, mas eu vou me esforçar. É, eu acho que falta essa empatia social, sabe, das pessoas, eh, terem isso na essência, assim, de acreditarem nisso, nessa ideia e colocarem isso em prática. Então, o que nós vemos também é muito um descomprometimento alheio, né, eh, sendo feito tudo de qualquer jeito, não tem um compromisso com,
com aquilo que precisa ser feito de verdade. Então, se de uma forma geral isso já acontece, né, quando cai para a área da saúde fica mais complicado. Eu não lembro o nome dele, mas é um nome comum, uma história muito comum do cara que identificou que as grávidas elas estavam morrendo no parto, um número muito maior no hospital do que em casa. E aí, qual foi a dinâmica disso? Ele via que os estudantes de medicina não tinham luva. Os estudantes de medicina saíam da faculdade, estavam manipulando o cadáver, tudo, e ia para o hospital fazer parto. Então, o que que ele imaginou? Lavar as mãos. E aí, ele apresentou esse propósito, né, e acharam ele maluco, ele isso, ele aquilo, ele foi ridicularizado, ele foi escorraçado. Ia lavar as mãos. Então, hoje, em cada vez que eu lavo as minhas mãos, em honra a esse cara. Ele chegou a isso, e todo o resto. O cara que descobriu a penicilina, a mesma coisa. Também o cara descobriu. Eu não sou capaz de sentar e ler. Que ridículo, né, não pode isso. Então, é em respeito a quem fez que eu tenho que agir da maneira como é correta. Senão do que valeu aqui? Nada. O cara o cara foi ridicularizado dentro da profissão dele. E é lavar a mão. E hoje eu vou falar assim: "Não vou lavar minha mão", né. Então olha para trás, olha a história, dá uma olhada em tudo isso, No que aconteceu e por que você não vai lavar a mão, né? né. O que te impede de lavar a mão? Então Mas eu acho que hoje, dentro desse contexto, está acontecendo exatamente isso. As pessoas estão lavando as mãos para muitas coisas, não da forma que se deve, né, para melhorar, mas lavando as mãos para deixar de lado aquilo que elas acreditam que não seja delas. E acaba esquecendo que nós todos estamos dentro de um mesmo momento. a gente está tudo junto nisso, né. Então se você for um elo forte como eu, é óbvio que isso vai funcionar muito melhor. Se a gente se une como inteligência, como movimento, é lógico que isso tudo funciona. E é óbvio que eu não vou precisar, né, fazer de conta que eu sou uma coisa, eu sou essa coisa. Então, vou oferecer o que tem de melhor para o meu paciente, não vou precisar ficar enganando ninguém, não vou porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, tem que ter esse tempero da coisa. A gente trabalha para ganhar, mas a gente também tem que fazer a coisa certa. Bacana, doutora. Bom, nós já estamos aqui encerrando o nosso bate-papo e eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Além de lavar as mãos, faça o certo. Escolha um bom profissional que te atenda e escolha um profissional responsável por você. Então, independente da área que seja, né, escolha alguém que você sabe que ali, ponta firme, se der ruim, a pessoa vai te socorrer. Não vai simplesmente: "Ô, meu querido, tô fechado para o almoço". Não é assim que funciona. Então, na área da saúde, não é assim que funciona. Para que a gente tenha isso de um modo muito mais ético, mais coerente, mais empático, mais responsável. A função da gente da área da saúde é justamente essa. E, né, rede social é lugar que não é lugar seguro. Então não é lugar para você ter ali a sua indicação do seu médico por antes ou depois. Pelo amor de Deus, a gente já saiu dessa fase há muito tempo. Então, tem bons profissionais, tem dúvida, o site CRM é fácil de acessar, todo mundo tem o celular. Se informe, você é responsável por você. Você tem que cuidar de você em relação a tudo isso. E aí o profissional que te atende vai compartilhar essa responsabilidade. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Agradeço a sua presença aqui Obrigada, eu que com a agradeço. Em nome gente. da SBD e dos meus colegas médicos dermatologistas, a gente agradece. O tempo ficou um pouquinho curto, mas eu vou te chamar depois para a gente conversar mais sobre os projetos da SBD aí. Sim, Mas por hora te agradeço, doutor, e agradeço também a sua participação e a sua audiência aqui com a gente no AbaiCast. Nós falamos aqui com a doutora Heloíde Marcelino, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Mato Grosso do Sul. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo AbaiCast. Até lá.